Olá, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Rafa Costa e estou aqui com Marcelo Ferraz na nossa sala de edição. Fala, Marcelo. Salve, pessoal. Fala, Rafa. Tudo bem? E a gente está aqui com um convidado muito especial, Ricardo Laganaro. Ele é especialista em efeitos especiais e sócio da Árvore Experiências Imersivas, diretor da animação brasileira A Linha, que faturou esse ano o prêmio por excepcional inovação em mídia interativa no Primetime Emmy Awards. E também venceu o prêmio de melhor experiência em realidade virtual no Festival de Veneza no ano passado, em 2019, com esta mesma animação. Seja muito bem-vindo ao Sala de Edição, Ricardo Laganaro. É um grande prazer tê-lo aqui com a gente. Muito obrigado aí, muito obrigado pelo convite. Vai ser, acho que, uma delícia bater esse papo. Espero que seja legal para todo mundo. E os trabalhos de Ricardo Laganaro não param por aí neste mundo da realidade virtual. Ele também dirigiu o documentário Step to the Line, que usa a tecnologia e foi eleito um dos 5 melhores conteúdos de realidade virtual da revista Time. O documentário mostra o trabalho feito pela ONG Defy Ventures em prisões de segurança máxima nos Estados Unidos, promovendo encontros entre presos e empreendedores. O documentário foi escrito pelo próprio Ricardo e teve a grande parceria do nosso amigo e colaborador aqui do nosso podcast, Leopoldo Nakata, que está aqui na nossa gravação de hoje. Léo, muito bem-vindo, cara, de volta. Um prazer estar falando com você mais uma vez agora sobre esse trabalho Step to the Line. Opa, obrigado a vocês por chamarem a gente e discutir aí sobre novas tecnologias. E para completar aqui a cereja do nosso podcast, deste episódio do nosso podcast, quem está conosco aqui hoje e por qual motivo, Marcelo Ferraz? Pois é, nós temos muita alegria de trazer aqui mais uma vez a nossa amiga e editora inclusive do Step to the Line, Sabrina Wilkins. E aí, gente, que prazer estar aqui de novo. Beijo para todos os ouvintes e para essa turma gostosa aqui. Vai ser um papo muito maneiro hoje, tenho certeza. E galera, um recadinho rápido antes da gente começar o episódio. Se você edita com Final Cut, você precisa conhecer a LenoFX, uma empresa brasileira que cria plugins, motion graphics, titles, templates e transições para você incrementar a sua edição. E os ouvintes do nosso podcast ganham 15% de desconto em qualquer produto. Basta vocês acessarem o site lenofx.com, escolher os itens que vocês querem comprar e seguir as instruções que estão aqui na descrição desse episódio. E se você, além de ouvinte, for assinante do Sala VIP, o desconto sobe para 25%. Então, aproveita essa oportunidade. Se você gosta do Sala, gosta de ouvir a gente, tá a fim de ajudar o Sala de Edição, aproveita e já se inscreve no Sala VIP para ganhar mais descontos ainda dos nossos patrocinadores. Pois é, Marcelão, a partir de R$ 4,90 por mês, o ouvinte já pode se tornar um apoiador do Sala VIP e já ganha de lambuja esse desconto maior da LenoFX. E se você não conhece a LenoFX, dá uma entrada lá no site deles. Eles têm demonstrações de todos os plugins e também vários produtos gratuitos para você baixar, experimentar e já sair usando. E temos também os já conhecidos descontos do AV Makers, a maior plataforma de ensino audiovisual online em português, né, Marcelo? Exatamente, Rafa. A gente tem uma página secreta lá no site do AV Makers e essa página tem um valor especial que só o nosso ouvinte aqui do Sala de Edição tem acesso. avmakers.com.br/sala. E lembrando que são mais de 100 cursos com mais de 400 horas de muito aprendizado sobre softwares, câmeras, linguagem, color grading, motion graphics, fotografia, direção de fotografia e até gravação e edição de podcast, Marcelão. Olha aí, pessoal. E galera, agora no dia 30 de setembro começa mais um workshop online gratuito do AV Makers, dessa vez sobre fotografia profissional. O curso tem como objetivo ensinar todo o processo de direção, iluminação, revelação, tratamento e edição das imagens. Então corre lá no site avmakers.com.br e reserve já a sua vaga. E a gente queria lembrar também da campanha Vai Pra Cuba Samuca, que é o financiamento coletivo no benfeitoria.com, para ajudar o nosso amigo Samuel Schweng a ir para a Escola Internacional de Cinema e Televisão em San Antônio de los Baños, em Cuba. Lembrando que ele foi recentemente aprovado nessa que é uma das maiores escolas de cinema do mundo, mas hoje em dia, infelizmente,
gente não tem mais o apoio do governo federal. Então, pro Samuca ir pra lá, ele tem que pagar os custos tanto do curso, custos de estadia, etc. A gente, inclusive, gravou um episódio com o Samuel onde ele fala sobre a vida dele, toda a questão da superação pessoal e a candidatura dele pra vaga de montagem nesse curso que dura 3 anos. E a gente queria reforçar, então, o pedido para que você, junto com o Sala de Edição, ajude o Samuca a ir pra Cuba. Então, se você puder dar aquela força, acessa aí o link que tá na descrição desse episódio e confere todos os benefícios que o Sala de Edição e o Samuca colocaram à disposição dos ouvintes que puderem ajudar. Então, é uma ótima oportunidade de você ajudar o Samuca e, ao mesmo tempo, receber aquela recompensa especial. Hashtag vai pra Cuba Samuca. E bora pro episódio, Marcelão. Vamos! Galera, antes de começar, então, o nosso episódio, já começando aqui, mas antes de falar qualquer coisa, eu queria agradecer a sacada do nosso amigo Leopoldo Nakata, que ele é o grande responsável por esse episódio. O Léo, que é amigo do Ricardo Laganaro e que falou pra gente aqui do Sala, sugeriu essa pauta. Eu não conhecia ainda nem o Ricardo, nem o trabalho dele. Confesso que estava desantenado dessas novas tecnologias aí. A gente vê uma notícia ou outra sobre os óculos, sobre a realidade virtual, o tal do VR, né, do VR e tal. E quando eu fui ver, o Leopoldo me mostrou até, inclusive, uma matéria do Estadão. Ele foi entrevistado pelo Merten. Então, eu falei, caramba, como isso passou desapercebido. E tivemos a sorte, né, do Léo ser amigo do Ricardo. E aí, quando eu fui saber também, quem tinha montado o documentário era a Sabrina. E aí, tudo se completou. E eu falei, pronto, tem o episódio pronto, né? Estamos praticamente em família aqui, e agora posso até dizer que tá em família mesmo, porque o Ricardo a gente descobriu agora há pouco. Eu tô até com vergonha, com tanta desinformação sobre o Ricardo, mas tudo bem, eu tô jogando limpo aqui, tô jogando, tô na real aqui, que ele tem um podcast chamado FAQ 21, é isso, Ricardo? É isso aí, Frequentes e Amplas Questões do Século XXI, FAQ 21, isso mesmo. Muito bem, então, o rapaz é podcaster, então somos todos podcasters aqui, então vai sair um episódio muito bacana, com certeza. Obrigado, viu, Léo, pela dica aí, cara. Espero que os ouvintes gostem desse assunto, que com certeza a gente vai falar muita coisa bacana aqui. Que isso, não fiz nada, cara. O mérito é todo do Ricardo. O que eu fiz foi puxar o saco dele. É pra isso que os amigos servem, né? Um fica, né, puxando o outro e todo mundo vai pra baixo. Não, vai pra cima. Ricardo, eu queria começar o episódio falando de você, né? De você e da Árvore. Você também, você é sócio, fundador, se eu não me engano, da Árvore, que é o estúdio, né? Árvore Experiências Imersivas, né? É um estúdio de animação, a gente pode dizer que é isso? Não, primeiro só uma pequena correção, eu não sou fundador, na verdade ela foi fundada por 3 sócios fundadores, né, que é o Ricardo Justus, o Eduardo Montmore e o Rodrigo Terra. Eu entrei logo na sequência que eles tinham levantado a primeira rodada de investimento e aí eu entrei como sócio, sei lá, alguns meses depois. A gente fala que a gente é um estúdio de experiências imersivas, né, então a gente não se define exclusivamente por animação, porque a gente já fez coisa, inclusive, com instalações físicas, com dispositivos de realidade aumentada e material filmado. O que define a gente, de fato, é criar uma experiência que não está no retângulo na sua frente, mas em que você está dentro dela de alguma forma. E a gente fala que a gente tem um espectro aí, sempre entretenimento, né? Mas o pêndulo pode ir um pouco mais pro game, então que tem interatividade, né? E tem mais mecânicas e coisas voltadas pro game, mas sempre com um pilar narrativo forte, e indo pro outro lado do pêndulo, experiências narrativas, como a linha, mas que também carregam um pouco de interatividade, né? Porque aí a gente pode falar um pouco depois, né, da linguagem de realidade virtual, porque a gente acredita que interatividade é meio uma das características nativas do VR, que, por exemplo, o cinema não tem. Então, a gente mistura aí, né? Cinema, animação, desenvolvimento de softwares e games para tentar criar uma forma nova de contar histórias, né? E eu me vejo muito mais como um cineasta 2.0, sei lá, né? Alguém que está tentando descobrir formas de fazer cinema em outras tecnologias, né? Eu posso pedir para Sabrina falar com a voz dela, as árvores somos nozes.
As árvores são... Como fez sucesso esse negócio, né? Foi impressionante, cara. E até voltou, né? Teve alguma história lá na associação de alguém que conhecia o estúdio dessa gravação e tal. É sócia da Karina. Teve, acho que a Karina. Isso é brilhante. Conhecer o cara que dirigiu o cara das árvores, dá pra fazer tipo um TED com ele, né? Né? Sensacional. Mas, Ricardo, me conta, cara, você é um especialista em efeitos visuais. E hoje você, como você se autodenominou aí, você é um diretor 2.0, você tem dirigido, tá indo mais para essa parte. Eu não sei, você tem colocado a mão ainda em algumas coisas nos trabalhos, você deve acabar coordenando tudo como diretor dessas experiências, né? Imagino que deve ser bem diferente da realidade de um diretor de filme, de set de filmagem, né? No fim, você dirige ali o pessoal que tá com a mão nos computadores ali, nas canetas e desenhando, né? E tudo mais. É isso mesmo? E eu queria que você contasse um pouquinho do seu histórico também. Você já trabalhou na O2, né? Enfim, acho que em outras casas também. Conta um pouquinho pra gente de onde você veio, como é que veio a animação na sua vida e como é que é trabalhar dirigindo animação. Cara, eu comecei trabalhando na Tratoria de Framer, uma produtora de filmes multitécnica que tinha em 2001 eu comecei a trabalhar lá. E foi bem assim a revolução do digital do analógico pro digital, né? E era uma produtora que misturava técnicas numa época que isso era muito difícil, né? Então eles tinham lá um estúdio, digamos, de efeitos práticos, meio esquema Mythbusters, assim, que eles misturavam bonecos com filmagem, com animação 2D. Então, as Tortuguitas, eles que fizeram, o Sid Nelson, os Ratinhos da Folha, saca? Os 2244000, assim, o primeiro filme Nossa, é verdade. Os primeiros filmes de MMs do Brasil, com a Débora Seco e o MM, né? Pô, isso em 2002, 2003. Cara, já faz 20 anos isso, desse Ratinho aí, caramba. Pois é, o Ratinho até anterior, é muito louco. Uau. E eu comecei a trabalhar lá com animação stop motion, que pra mim eu falo que me formou como cinema, assim, como profissional do cinema foi stop motion, e eu acho uma das formas mais completas, porque ela tem o set, tem todos os aspectos do set, né, a luz, a fotografia, a direção de arte, o cenário, a câmera, porém tem todo o cuidado com os frames, né, da animação, né, e a edição, e você tem que também entender muito de pós, né, então pra mim foi uma baita formação legal e aí aos poucos lá a gente começou a trazer elementos de computação gráfica com um cara lá, um estagiário, moleque, nerd maluco que tentava fazer umas coisas e foi crescendo o departamento de computação gráfica e eu como era um moleque que mexia em computador, porque naquela época tinha isso, né? Você é bom de computador? Sou. Isso em 2001. Eu fazia muito essa ponte de conversa mesmo entre a galera do set de filmagem e a galera da pós. E lá eu comecei a construir uma forma de pensar que depois eu formalizei muito melhor quando eu fui trabalhar na O2 já em 2009, coordenando o departamento, que eu acho que tem às vezes um equívoco na leitura, né, do que se chama de pós. Eu não considero, para mim pós-produção é diz respeito assim, depois que filmou, depois que montou, aí correção de cor, letreiros, enfim. Antes disso, para mim é produção em computação gráfica, né? Quem faz animação... até edição, acho que a gente pode entrar num papo filosófico, né? Mas é uma forma de construir o filme dentro do computador, mas é tão trabalhoso, penoso e precisa de técnica quanto o cara que tá batendo estaca ali e construindo o set, que eu e a Sá, a gente brinca, né? A galera que sai bem no making off, né? E a galera da pós sofre muito porque não tem como fazer foto bonita, né? Com profundidade de campo e fundo desfocado do nosso trabalho quando a gente tá fazendo pós e animação. Mas eu acho que é tão cinema quanto, e aí eu considero essa noção, né, de dirigir animação diferente. É diferente de dirigir set completamente, mas eu defendo muito que isso é tão cinema quanto, assim, e é tão necessário ter uma visão de cinema. Por isso que eu apesar de ter dirigido feito muita supervisão de efeito especial e animação, meu foco sempre foi direção, e eu sempre olhei para isso como ferramentas de direção, né? Não como algo da pós, né? E aí, isso acabou, acho que, me trazendo um olhar e uma forma
porque eu nunca operei, né? Então eu sempre fui um cara fascinado por esse universo, mas eu nunca fui operador, né? De After Effects, de softwares de 3D. Eu sempre fiz o diálogo de direção com os profissionais, os artistas e os técnicos que trabalham com computador. E isso me fez virar um tradutor meio português-português dos dois mundos, e foi o que eu fiz muito na O2, né? Eu trabalhei na tratoria, aí era muito difícil fazer computação gráfica naquela época, a gente virava à noite toda semana. Eu realmente fiquei careca em 3 anos, de tanta noite que eu virei lá, eu bati o carro dormindo, voltando pra casa, e aí eu falei, não quero fazer mais computação gráfica, chega desse negócio, fui pro set, fiquei fazendo assistência de direção para grandes diretores de publicidade, o Manguinha, o Carlos Mete, caras que faziam uns filmões, assim, aprendendo a fazer mais set mesmo, puro, né? E aí fiz uma produtora de clips com o Luiz Carone e o Paulinho Caruso, que durou... Olha, que legal. Foi legal, foi uma produtora que durou um sabonete e meio. Como assim? A gente contou... ela durou de janeiro a setembro. A gente queria fazer uma produtora para ganhar um VMB. Aí a gente pegava todo o dinheiro que ganhava, todo, e mais, e botava nos clipes. A gente fez 6 videoclipes, eu dirigi 2, o Carone 2 e o Paulinho 2. Teve 11 indicações no VMB, a gente venceu 4 prêmios e quebrou. Na sequência, no mês seguinte, assim, tipo... Alcançou o objetivo, se autodestruiu. Exato. O objetivo não é ganhar dinheiro. Síndrome de James Dean, né? Viva intensamente e morra jovem, né? E aí... E já tinha isso. Um dos clipes era o clipe do Sepultura, que foi feito era em 2006. Não sei se vocês lembram. Era um clipe que tinha muita computação gráfica. Era o Inferno, né? Era do disco deles que falava sobre o Inferno de Dante. Convicted in Life. Mas enfim, era um clipe bem com muita pós, mas esse pensamento da pós já concebida na pré, né? Não a pós como uma forma de corrigir defeitos da filmagem e trazendo valor de produção pro diretor, né? Não como só um acessório, né? E foi isso que acho que me levou a dar certo na O2, assim, que eu entrei para ficar 3 meses lá num projeto do Fernando que era a campanha do Rio 2016, né? Isso em 2009, para ganhar a cidade olímpica, e a campanha para candidatura. Exato. Desculpa te interromper, mas eu montei os filmes dessa campanha também. Foi fácil, né, Sara? Olha aí. É incrível como a gente permeou... E você era da tratoria também, né? Sim, também trabalhei na tratoria um tempão. Nessa época você já tava na O2 também, junto com ele, com o Laganaro, ou Sabrina? Tava. Não era fixa do O2, nunca fui, mas a gente fez trabalhos concomitantes e a gente se conheceu na tratoria, né? Exato. Muitos anos atrás, A Sá assistente do Estevam, né? E eu assistente do Guto e do Gui. Exato. Não, e teve também a história, né, na Onion, que a gente fez os clipes, o Joe, né, o Nakata montou clipes também, né, a gente fez clipe junto do NX0, eu e o Joe somos emos, né. Olha aí, rapaz, tá revelando a face oculta de Leopoldo Nakata. Minha franja aqui. É verdade esse bilhete, Nakata? Verdade, mas na verdade eu conheço o Ricardo já, a gente fez faculdade juntos, né, então a gente, tipo... Olha aí, rapaz, que legal. O trabalho de faculdade era sempre a mesma turminha, assim, que se Vocês juntava. fizeram cinema junto, não? Não, a gente fez publicidade, isso que foi bem maluco, que é o mais assim, triste, né? A gente fez publicidade e aí foi coisa da vida. O Mamute foi fazer curso de cinema lá em Los Angeles e eu fui pra Cuba. Olha só, né? Vai pra Cuba? Né? E aí voltamos e aí sempre que surgia alguma coisa, sempre que possível a gente trabalhava junto, né? Mas a gente trabalhou pouco junto, na verdade, né? Acho que a gente teve sorte de fazer trabalhos legais juntos, né? Mas não muitos, né? E aí na O2 que surgiu essa coisa, né, de... Como eu fazia muito bem essa tradução, e foi isso, né? Esse departamento de computação gráfica que foi criado para a campanha do Rio 2016 trouxe um tipo de filme que a O2 não fazia, que era um filme com muita pós. Né, isso na época, em 2009. Na época, filmes com pós eram os filmes que a Vetor faziam, né, com, sei lá, a tartaruga que fazia embaixadinhas com a latinha da Brahma, sabe, assim, era um filme que tinha cara de filmes de pós, né. Quem fazia muito também era, eu trabalhava indiretamente lá na central, né, cuidando da logística toda,
era a Dynamo, né? Eles tinham eles ficaram muito famosos. Sim, total. O Ricardo Carelli e tal. Não. Mas realmente era uma coisa que não era muito comum, né? Se tinha algumas casas, não como hoje, né? Era bem mais difícil, né? De se produzir, mais custoso também, né? E acho que era isso, e tinha por conta disso, dessa dificuldade, essa noção que tinha que ser um filme disso pra valer a pena fazer pós, né? Filmes com computação gráfica, né? E aí, na O2, a gente começou essa mentalidade de usar a computação gráfica invisível, né? Não pra ser filme de pós, mas pra dar o poder de fogo pro diretor mesmo, de falar, em vez de você fazer um filme num estádio com 200 figurantes e fazer só plano fechado, deixa com nós, leva os 200 caras, mas a gente vai fazer o estádio lotado, e você faz plano geral, né? Assim, e isso começou a mudar meio que a mentalidade na O2 de que a pós não era uma coisa dos nerds lá que só consertava os erros no fim, mas começar a usar a computação como agregador de valor de produção, né? E aí a pós da O2 começou a fazer trabalhos tipo o Chico Xavier, que foi um filme meio na época, não digo revolucionário, mas que chamou muita atenção, que tinha muita pós invisível para fazer o filme ser de época, né? Nos cenários lá no Rio, enfim, não só no Rio, em todos os lugares, né? E eu sempre meio fazendo essa tradução da galera do computador, do digital pra galera do set. E pessoal, a gente está muito feliz porque uma empresa que deu uma grande força aqui pro podcast está de volta, trazendo vantagens para vocês que são ouvintes do Sala de Edição. Você que produz audiovisual já ouviu a gente falar aqui da Movie Locadora. Exatamente, Marcelão. Os nossos amigos da Movie Locadora estão de volta com uma baita novidade. A partir de agora, a Movie Locadora entrega os equipamentos para sua produção audiovisual em qualquer lugar do Brasil. Pois é, porque antes, né, cara, eles entregavam só em São Paulo. Sim, eles são aqui de São Paulo, ali da Vila Madalena, a gente já falou pra caramba disso aqui no podcast, mas agora eles estão com uma parceria com a DHL, uma empresa de logística que garante a entrega do equipamento audiovisual para sua produção, não importa a cidade nem estado que você estiver, o seu equipamento chega pela DHL até a sua casa. E além disso, Marcelão, a Movie Locadora tá dando 10% de desconto para qualquer orçamento. Essa promoção é exclusiva para os ouvintes do Sala de Edição e só vai até dezembro de 2020. Para garantir o seu desconto, basta usar o cupom SALA10 que você ganha então os seus 10% de desconto. Entra aí, movielocadora.com.br, acesse o Instagram deles, o Facebook, faz o seu cadastro e ganhe 10% de desconto em qualquer locação, não importa o equipamento nem o tamanho do seu orçamento. Mas se você não quiser alugar o equipamento e quiser comprar, quem tá de carona junto com a Movie Locadora entrando no Sala de Edição para apoiar o nosso podcast é a loja do Filmmaker. A loja do Filmmaker, para quem não conhece, é uma loja especializada justamente para o videomaker, para o filmmaker. Eles vendem acessórios, câmeras, drones, enfim, tudo que diz respeito aí à produção audiovisual para videomakers e filmmakers. E lembrando, Rafa, que a loja do Filmmaker é uma revenda autorizada de marcas importantes aí do mercado, como Small Rig, Canon, DJI, Sennheiser, Duracell e Sony. E além disso, eles também estão dando um desconto para todos os ouvintes. São 5% em todos os produtos anunciados no site e frete grátis para todo o Brasil. Então não perca tempo e confira aqui na descrição do nosso episódio todos os links de todos os nossos patrocinadores e benefícios exclusivos para você, ouvinte do Sala de Edição. Mas e a história do VR? Quando que entrou, mais precisamente? Quando é que o bichinho te picou aí? Como é que foi essa transição para árvore, né? Por que você... Me parece que você saiu justamente por conta disso, né? Da O2 ali, desse mundo, porque a O2 não tinha produzido nada de VR ainda, né? E aproveitando, Rafa, que você puxou esse tema do VR, eu até queria pedir pro Ricardo estabelecer pra gente esse conceito, porque eu vi lá na descrição dele, em rede social, que ele se define como um diretor de XR. Tá bom. O tal do XR. Qual é a diferença dessa... Acho que é Experience Reality, né? Extended Reality. Por que mudou? Porque eu imagino que os nossos ouvintes, a maioria, não navega exatamente nesse mundo. Sim. E aí eu queria te pedir para definir, em que pé estão essas definições agora? Tá bom. Então vamos começar com isso, né? Como é uma coisa nova ainda, tá todo mundo descobrindo, né? Até o vocabulário, né? Mas eu acho que assim, o que a gente hoje fala é que o XR, né, que é o Extended Reality, ou Experience Reality, tá se usando vários nomes ainda mesmo. Ele é um guarda-chuva que compreende realidade virtual, VR, realidade aumentada e realidade mista. Então a realidade virtual é aquela quando você coloca um óculos no rosto que é opaco e que tampa 100% da sua visão,
Você não vê mais o mundo físico e aí você interage com um mundo absolutamente virtual, certo? É tipo esses óculos do PlayStation, assim, que você joga o jogo totalmente imersivo no negócio. Exato. Pensa numa máscara de mergulho opaca, né? Que não tem o vidro na frente. Que tem tudo escuro e o vidro é a tua tela. Perfeito. Isso é realidade virtual. Realidade aumentada é um pouco da história do Pokémon GO, é quando você tem um dispositivo que te mostra o mundo físico e ele bota camadas planas ali, né, de informação em cima do mundo físico. E isso já tem nos celulares, mas vai se ampliar com um óculos muito em breve. E é isso, é quase um HUD, né, é quase um visor digital em cima do mundo físico. E a realidade mista, que é o futuro mesmo, que a gente vislumbra muito como assim, o futuro mesmo, onde a coisa vai chegar, que é quando você tem elementos digitais tridimensionais agregados ao mundo físico, né? E que mudam a sua relação com o mundo físico. Então vou dar um exemplo mais fácil de pensar. Pensa que ao invés do Skype que a gente está fazendo aqui, essa conexão, na minha frente aqui tem uma mesa com uma cadeira. E eu com esse óculos, eu te vejo nessa cadeira como um holograma, né? E a gente pode estar gravando junto, um olhando no rosto do outro e trabalhar junto e ter essa presença, essa sensação de presença com uma realidade mista que a gente fala, né? Elementos tridimensionais no mundo físico. Sensacional. Muito sensacional. bom, eu não tinha noção dessa divisão. E eu queria aproveitar que você falou isso, você já deve saber, mas eu achei muito curioso. Você já viu o lançamento da Nintendo, que é o Mario Kart, que é um carrinho, né, que você compra, e aí você mapeia a tua sala toda, se foi o que eu entendi, você faz o circuito que você quer, e você comanda o carrinho, só que você olha o carrinho pelo celular, e aí, cara, tem tudo, você dá tiro né, nos adversários, e os carrinhos estão ali, dando volta na tua sala. Você chegou a ver isso, não? Sim, super. Então, isso é realidade aumentada isso é na veia. Assim. Ou é aumentada? Eu acho que vai ser... isso também é um pouco meio acadêmico, né? A gente vai descobrir vendo, mas eu consideraria mais aumentada porque o lance, quando a gente fala de mista, muito é que você muda o seu ponto de vista no espaço, as coisas acompanham, saca? Então, é esse negócio, você tá na cadeira na minha frente, se eu andar ao redor de você, eu vou ver suas costas. Saca? Assim, Saquei. como seria no mundo físico, saca? Eu imagino que o Nintendo, eu não joguei ainda, ele é sempre do ponto de vista da câmera do carrinho, né? Ali, assim. Sim, correto. Então você tá Embora vendo... o carrinho esteja na sala também fisicamente, mas você só olha pra câmera. Exato. Então é muito mais parecido, com Pokémon GO, Você tá vendo através da tela ali, tá plano. Pra câmera não, pra tela, exato, pra tela. Então, assim, tudo é orientado para aquele ponto de vista da câmera, né? Mesmo que eles pareçam objetos tridimensionais e sejam. Mas, enfim, é esse meio do caminho aí. Talvez seja um pouco de mista e mais aumentada. Mas... E tá sobre o guarda-chuva do XR que você falou, né? Que Exato. É o Experience, e aí tudo isso tá nesse mundo, né? Exato. Mas bacana, a definição ótima. Foi muito bem lembrado pelo Marcelão. Às vezes a gente parte do pressuposto que a galera já sabe o que é, né? E muita gente não sabe, acho que tá explicado. Mas como é que foi, então? Conta pra gente como é que foi a sua transição. Como é que você entrou nesse mundo? Por que você se interessou por isso? E como que se deu essa transição? Eu acho que eu sempre tive uma coisa de gostar de experimentar uma coisa antes dela ficar conhecida, né? Então, com a internet foi assim lá atrás. Meu primeiro emprego foi na TV Cultura fazendo o site da internet, que nem o Nakata, mais um esqueleto no armário dele. Ele também foi web designer na TV Cultura, que nem Todo eu. mundo passou lá da turma. Olha aí, rapaz. Exato. E aí depois... enfim, começar a fazer coisa em digital antes de todo mundo, começar a computação gráfica quando todo mundo achava que isso nunca, sei lá, ia ter no Brasil. E acho que eu sempre tive um pouco dessa coisa de me jogar na piscina gelada sozinho ou com pouca gente ainda, né? E aí foi um acidente, na verdade, a realidade virtual, né? Em 2012, o Fernando me chamou lá na O2 e já tinha um departamento que chamava Ultras Telas, que era como se fosse uma área de inovação, né? Os projetos que não eram para nenhuma janela conhecida iam para esse Outras Telas, né? Porque estava começando a ter essa profusão de... Janela pro ouvinte, enfim, nem todos os ouvintes trabalham com cinema e tal. Janela, quando a gente fala, é a janela de exibição, né? A televisão, cinema, celular, né? Exato. O celular na época já era uma outra tela, né? 2012 ainda era difícil se pensar em filme para celular, né? Então,
Vinha um orçamento de um filme para celular, você falava, pô, eu vou pôr uma equipe com um orçamento de filme de 30 segundos para TV? Não. Mas eu vou fazer uma equipe de cinema? Não. Como que eu monto uma equipe para fazer um filme para celular? Era em outras telas. E chama o Laganaro. E chama o Laganaro porque é o louco que vai tentar descobrir como fazer esse negócio e vai se propor a isso porque não faz muito filme nas telas tradicionais. Né? Então, era meio isso. Mas enfim, aí o Fernando te chamou. Aí ele me chamou e falou, ó, Laga, seguinte, acabaram de me chamar para um projeto que é o domo de entrada do Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, que vai ser feito para as Olimpíadas, isso era 2012, né? Então pensa num planetário que tem projeções até o chão, tipo 3/4 de uma esfera, um sonho de valsa, em que você tinha projeção nas 360 nas paredes, e você veria em 8 minutos a criação do universo, né? 14 bilhões de anos comprimido ali, do Big Bang até hoje, porque se o museu fala do amanhã, essa era a porta de entrada que explicava o ontem e o agora, e daí saindo daí o museu ia pelo caminho do museu discutir o amanhã. E ele falou, olha, eu não tenho ideia de como fazer esse filme, eu sei como fazer o filme para uma tela plana, retangular. O briefing era um briefing que um físico, curador do museu, fez, Luiz Alberto, que tinha 80 páginas quase, super técnico. O Fernando abriu e falou, ó, dessas 80 páginas eu sei fazer essa aqui, que era um frame de uma cena que era um close em um olho. Ele falou, todas as outras eu não tenho ideia de como fazer. E se tem alguém na O2 que talvez possa fazer isso, eu acho que é você. Quer arriscar? Eu falei, lógico. Falei, então dá uma pensada, amanhã me volta com uma proposta, né? Eu fui pra casa, vomitei. Trabalho fácil, né? Mandei no grupo de WhatsApp, nem sei se era WhatsApp 12 pros amigos, tipo o Joe. Falei, me chamaram pra fazer um filme da história do universo que eu não tenho ideia de como fazer numa tela. Fiquei assistindo Cosmos de madrugada, lendo coisas e tal, e de manhã eu mandei uma mensagem pra ele e falei, Fernando, a minha proposta eu também não tenho ideia de como fazer esse negócio, mas eu comecei trabalhando na Trattoria, que era uma produtora em que os filmes, por ter esse perfil multitécnica, com tecnologias que estavam surgindo, a gente não sabia como fazer nenhum filme e a solução acontecia ao longo do processo, né? Eu acho que eu sei criar as condições para a solução acontecer nesse projeto, que era um projeto longo, né? De quase 4 anos, 3 anos. E aí eu mandei um plano de que tipos de profissionais eu achava que tinha que ter, que tipos de pesquisas a gente teria que fazer para descobrir como fazer. E aí ele falou, né, eu perguntei como faria, você falou que não sabia, eu acho uma ótima proposta, eu vou declinar, vou te recomendar no meu lugar e vou mentir que eu vou acompanhar o projeto de perto. Pra eles ficarem tranquilos. Aí a gente fez um piloto, né, o Joe ajudou até bem pouquinho, né, a me salvar que eu não tava conseguindo achar o fim do piloto. Ele foi um sábado de tarde, depois de um jantar no almoço na Vila Madalena, me salvar a terminar esse piloto para mandar para concorrência. Você lembra disso, Joe? Lembro. Inclusive, quem montou foi o Davi Donato, não foi? Foi. E ele não podia, na verdade. Não foi culpa dele, assim. Mas ele já tinha, acho que pegou outro trabalho. Sensacional. E aí eu precisei desse ajudinha. Mas, o Davi, o Davi foi meu aluno na ECA. Olha que loucura. Rapaz! E ele é podcaster também, você tá ligado, né? Sei. E eu fui banca do TCC dele e por isso a gente criou uma certa relação. E aí, olha, que legal, eu chamei ele pra editar esse piloto aí do Museu do Amanhã, que era ainda na tela plana, né? E quando a gente começou a fazer, a gente ganhou a concorrência, foi uma coisa meio maluca, porque no primeiro ano inteiro a gente ficava vendo numa tela retangular pequena um filme que seria ao teu redor, né? Gigantesco, né? Numa escala absurda. E não dava pra escrever um roteiro e testar e layoutar, fazer storyboard, animatic pra isso, porque você não tinha ideia se ia funcionar ou não, né, aquilo que a gente estava fazendo. Então eu brinco que foi uma época que eu fingia que sabia o que estava fazendo, o cliente lá do museu, os curadores fingiam que sabiam que estavam aprovando, a gente fingia que estava seguindo em frente e estava todo mundo desesperado. O Meirelles fingia que estava Tava tranquilo, porque ele botou o nome dele, Tava né? tranquilo. Mas aí, quando o projeto estava numa época bem delicada já, porque não andava, eu botei um óculos de realidade virtual no rosto, em 2013, no fim, assim, um protótipo que tinha sido feito no Kickstarter. Foi a empresa que chama Oculus que criou, né, um moleque fez na garagem dele, como tudo no Vale do Silício, esse óculos no Kickstarter usando peças de celulares.
arrebentou, foi o maior Kickstarter da história, e um cara aqui no Brasil, que era da pós-O2, o Sandro, comprou, e a gente experimentou. Na hora que eu botei esse negócio na cara, eu falei, é isso. Com esse negócio eu consigo, com o departamento de pós, que eu era coordenador, né? A gente cria um domo, com o mesmo senso de escala que teria o domo do prédio pronto lá no Rio de Janeiro, e a gente pode layoutar dentro dessa realidade virtual o filme sentindo, né, o que é estar dentro da imagem, ali, dentro dessa esfera. Que o museu ainda não estava nem construído, né? O museu tava na construção, os caras estavam fazendo fundação ainda. Não tinha o domo. Não sabia nem o tamanho do domo certo, né? Não sabia nem o formato do domo, né? Gente, que loucura. Exato. E por isso que ninguém tinha segurança de ir pra frente, porque a gente ficava vendo numa reprodução, numa perspectiva, numa telinha pequena, plana, o que a gente tava fazendo, né? E aí, acho que finalmente a gente vai começar a entrar em papos mais voltados em edição, né? Mas é isso, né? Quando você escreve num roteiro 30 segundos de lava escorrendo pela parede e vê isso num monitor quadrado na sua frente, retangular, é o filme mais chato do mundo, né? Mas ao mesmo tempo, 30 segundos de lava escorrendo na parede num negócio de 15 metros de altura, com 28 caixas de som fazendo uma porrada de som ao teu redor, é sensorial e talvez até pouco tempo, né? E você tendo vários pontos pra olhar, né? Até meio perdido naquela maravilha, né? E fisicamente maravilhado dentro daquilo, né? Assim, sentindo dentro ali, né? Sim. E aí, a gente achou que era uma ferramenta de pré-visa, assim, de pré-visualização. Começamos a fazer esse projeto assim, começou a deslanchar por causa disso, e eu fui pro South by Southwest em 2014, ou 15, não lembro mais. Tava todo mundo falando desse negócio como futuro do entretenimento. E eu falei, puta, a gente tá usando esse daí como ferramenta lá na pós da O2 e achava que ia jogar fora ele quando eu entregasse o filme do Museu da Manhã, saca? Nossa, que louco. E, Ricardo, vocês já tinham uma estrutura para fazer esse pré-vis em termos de software? Porque eu imagino que os softwares tradicionais, obviamente, que você tem numa casa de pós, para uma coisa tão nova como fazer um domo para ter esse tipo de visualização, eu imagino que vocês não tivessem nada que fosse capaz de dar esse pré-vis, ou eu tô errado? Nada. Como é que vocês resolveram essa questão de costurar esse domo e visualizar? Cara, a gente foi pra internet e pesquisar e conversar com gente. Aí, não, vamos fazer um WEC retangular, que é como se fosse um cubo aberto por dentro, né, com 6 faces, fazendo uma cruz. Ah, não, vamos fazer uma esfera retorcida que a gente joga numa esfera 3D, inverte a normal e faz... A gente foi pesquisa e desenvolvimento na veia mesmo, que era muito do meu pitching pro Fernando lá no começo, né, assim, puta, eu não sei como fazer... A gente, pega o cara de computação gráfica, pega o programador do departamento e vamos tentar inventar junto algo que funcione. Foi isso, a gente escreveu um softwarezinho mesmo que loucura. Que tinha um domo 3D dentro dele e lia como textura um vídeo que a gente criava num formato específico e a gente jogava numa pasta esse vídeo, esse software lia esse filme e você botava no óculos e via naquele ponto de vista dentro do domo. E foi um lance meio... Eu lembro que vocês chamavam, tipo, especialistas de projeção de domo do mundo inteiro, do tipo, veio o cara da Europa, o maior especialista de domo, e aí quando vocês mostravam a visualização em VR, a cabeça dele explodia, do tipo, nossa, porque eu nunca pensei nisso antes, sabe? Foi algo total, uma solução que você tirou total da sua cabeça, que nem o maior... especialista em projeções em 360 imaginava fazer, sabe? Pior que foi isso mesmo, cara. Esse cara aí, ele tem uma produtora de filmes em domo, que né, países de primeiro mundo têm esse tipo de produtoras, né? E ele conhecia muito, né? E ele foi um dos caras da concorrência que perdeu da gente pelo conteúdo, mas na parte técnica ele tava anos-luz na frente. E no auge do nosso desespero, os caras do museu mandaram contratar ele pra ver se ajudava a gente a resolver a questão técnica. Que irônico. E quando ele chegou na O2 e viu o que a gente tinha feito com o óculos, ele virou pros caras e falou, ele já não era o melhor do mundo mais. Não é que ele não era, mas mudou o paradigma, né? Porque ele sabia ver numa tela plana um circulinho e, por experiência de 20 anos, imaginar o tempo que a coisa teria no domo, se a cena era forte ou não, né?
Mas foi meio que isso, assim, a gente... Ele era um datilógrafo e a gente chegou com o computador, né? Assim... Que sensacional. Foi bem isso mesmo. Então, nessa época, então, em 2012, você falou, né? Realmente, vocês tiveram acesso a esse óculos e não tinha notícia desse óculos fora desse Kickstarter aí que rolou e que o rapaz da O2 conseguiu comprar. Aí foi começando a surgir os óculos, é isso? Aí, na verdade, esse óculos surgiu em 2013, aí em 2014 já tinha sido o maior Kickstarter da história, ele lançou, o primeiro era o Dev Kit 1, né, que era muito, tipo, colado com silver tape, assim. Aí ele fez o 2, que foi esse já que a gente conseguiu comprar, o negócio começou a ganhar tração, aí o Mark Zuckerberg experimentou, ficou louco e comprou a empresa do cara por 2,1 bilhões de dólares. O cara tinha 21 anos e uma garagem. Olha, eu nem sabia. É do Mark isso daí. Então, exato. Aí... Inclusive, a gente teve hoje um evento, né? Um evento ao vivo, eles anunciando um óculos novo. Eu fiquei o dia inteiro com o óculos na cara. Assistindo esse evento. Que evento que foi? Esse ano chamou Facebook Connect, mas é a Oculus Connect, que começou ainda com o Palmer Luckey, antes de existir o Facebook, né, nessa empresa. É um evento para desenvolvedores, né? Então eles levam os desenvolvedores, que nem a Apple faz quando eles lançam, né, os headsets. Saquei. Pra WWDC lá. Exato, para mostrar o que vai ser o próximo ano. Desde o ano 3 eu vou todos os anos e esse ano eu não tô indo por causa da pandemia. E aí você pôs o óculos e esteve lá presente. Exato. E aí... Sensacional. Quando o Face comprou, aí foi quando a Samsung fez a joint com a Oculus e fez aquele Samsung Gear, que vinha com os celulares mais caros e você botava o celular na caixinha. Aí o Google fez o Google Cardboard, que era aquele de papelão, né? Que você coloca o celular dentro de uma caixinha de papelão. Aí foi muito legal porque a gente descobriu, né? Que na verdade a Sony já estava desenvolvendo há 10 anos um óculos de realidade virtual e não conseguia sentir firmeza que dava para lançar isso. E perdeu o fio da meada. Eles lançaram. Não, eles lançaram e vai bem, vai super bem. Mas é outro... Virou um acessório de game, né? Não virou uma nova plataforma, né? No caso da Sony, né? Não, muito interessante, muito interessante. Bom, e aí então, a partir desse projeto da O2, que usou o óculos como ferramenta para poder imaginar como ficaria a projeção lá no Museu da Manhã, mas o projeto era sobre o Museu da Manhã e sobre as projeções lá no Domo, né? E aí, a partir dali, você só fez isso, só trabalhou com XR, com VR? Eu fiquei no meio do caminho uns anos, né? Assim, eu já estava dirigindo algumas publicidades na O2 como diretor tradicional, mas a O2 é uma casa muito grande, com muitos diretores muito bons, né? Então, é difícil você conquistar espaço e ficar pleno, digamos, né? Lá demora, né? E eu já tava, há muito tempo querendo, né? Decolar e só dirigir, né? E ao mesmo tempo eu me vi fazendo, assim, é isso, eu nem tinha entregue o Museu do Amanhã ainda, eu já fui chamado para palestrar no South by Southwest sobre isso, porque não tinha ninguém no mundo fazendo esse negócio. Foi meteórica a subida. De exposição, eu diria, mais do que de retorno de trabalho, né, ainda. Mas aí, o Face lançou em 2016 uma plataforma de vídeos 360, que o primeiro vídeo foi um vídeo de Star Wars, que era uma corrida, né, lá em... A corrida que o Anakin fazia, né, as corridas que... de Pod Racer. Exato. E no Brasil eles decidiram fazer um projeto piloto comigo, por causa do Museu da Manhã, com o São Paulo Fashion Week, e a gente fez uma série de 3 vídeos 360 no São Paulo Fashion Week, eu e a Ali Pellegrini, que é uma diretora muito legal também. E aí, na sequência, deu certo esse projeto, a gente acabou sendo... Agora vamos fazer um projeto grande. E aí a gente fez um clipe pra Ivete Sangalo em 360, que virou o vídeo 360 mais visto no mundo. Pois é, aí eu quero aproveitar esse gancho e puxar a questão da montagem, porque até agora você estava falando da experiência, legal, são cenas que você coloca a lava lá em 30 segundos, depois você troca para uma outra coisa que vai ser contemplada e tal. A partir do momento que você fala clipe 360, entra a montagem, né? Vamos dizer, a edição mesmo, até o Nakata participou lá do Museu da Manhã e tal, mas enfim, queria que vocês falassem sobre isso. Na minha cabeça, seria uma coisa mais simples de montagem, posso estar errado ali no Museu da Manhã ou outras situações como essa, que é, sei lá, mais colocar na ordem que as pessoas vão ver ali e tal. Um videoclipe muda muito? Como é que... Eu nunca assisti um videoclipe 360, muito menos com óculos. Como é que é isso? Eu só vou dar a introdução, eu acho que é legal o Joe falar, mas eu acho que o caso do museu, ele era um clipe meio, porque metade do filme ele era bem sensorial, que era da criação do universo até a Terra, o homem e o pensamento,
E aí a segunda metade do filme mudava a lógica e o ritmo dele, porque era toda essa construção humana, né? A relação do homem com o mundo, tal, né? E aí era uma música já com um beat super marcado e muito corte e tal. Então acho que o Joe pode falar um pouco da impressão dele. Então eu tô errado. Me conta aí, Léo, como é que foi isso, cara? Como é que foi editar porque deve ter tido o mesmo choque pra você, né? Como é que eu vou editar essa bagaça, né? Exatamente. Como é que foi? Exatamente. Tô tentando imaginar como é que é isso. Quando o Mamute me chamou, aí fui eu que voltei pra casa e vomitei. Inclusive, falando do clipe da Ivete, eu acho que é mais simples, relativamente simples, porque é um plano de sequência o clipe da Ivete. Você que montou Sim. também o clipe da Ivete? Tem suas emendas e tudo. Não montei. Esse eu que montei mesmo, até porque era mais simples, né? Assim. Olha aí, sensacional. E enquanto o do Museu da Manhã era basicamente imagens de arquivo e composição. Então praticamente só montagem, sabe? Tinha um pouco de animação no início e tudo mais, mas no momento a gente estava montando com imagens de referência, né? Para a animação ser feita depois. Sim. Então era uma coisa que também a gente tentando descobrir o que funciona e o que não funciona, porque era mesma coisa, ninguém sabia direito como funcionava a coisa de 360. Será que um corte seco vai saltar? Eu não sei se um corte seco salta se você está num domo de 360, sabe? Será que passar de um plano aberto para um close de um olho, isso aí vai saltar muito? Não vai, sabe? Então era uma coisa muito experimental, assim, a gente tentando descobrir a linguagem disso aí. Eu faço um pouco a comparação, a gente fala muito, né, de começo do cinema, quando ninguém sabia direito como a linguagem de cinema funcionava. Aí fazia, todo mundo testava umas coisas bem loucas, assim. Aí surgiu, sei lá, Vertov, Eisenstein e sei lá, todos os cineastas do início do século passado que experimentavam muito com montagem. E aí, mesma coisa, a gente não sabia o que funcionava, o que não funcionava. Não existia uma linguagem já sólida de realidade virtual, sabe? No caso, era um vídeo 360, não era realidade virtual. Então, será que um fade funciona? Quanto tempo tem que ter um fade num vídeo de 360? Mas eu quero saber, você tá fazendo perguntas, eu quero respostas. Como é que você fez? Você fez o fade ou não fez o fade? Você saltou e todo mundo levou um puta susto no domo lá, e imagina um olho, você falou um close e de repente, pá, assim, a galera, né, que nem o trem vindo na tela, né, que a galera começou a sair correndo no cinema. Como é que é isso nesse XR? Então, na verdade, eu acho que a gente foi até conservador demais nesse primeiro, justamente por ser um primeiro e por ter responsa de ser o vídeo de entrada do Museu da Manhã. Então, acho que tinha coisas que a gente tentava suavizar ao máximo as transições, fazer com que toda a transição fosse fluida, né? Entrasse de uma direção em quadro e depois passava por trás, e sempre ter umas animações de transição e sem deixar nada seco. Acho que o filme deve ter alguma coisa seca mais no final, mas que com esse ritmo mais corrido, mas a gente tentou sempre fazer essa fluidez de imagem. Diferente do Step to the Line, que eu vi a montagem da Sabrina e tinha uns cortes secos pro som, eu falei, nossa, tipo, ok, funciona e incrível o que a Sassá fez no Step to the Line, né? É algo que eu não tive coragem de fazer no Museu da Manhã, por exemplo, sabe? E acho que tinha uma coisa também de noção na época mesmo, né? Em 2014, quando a gente tava fazendo isso, 2015... se falava muito isso, né? Não pode corte seco em realidade virtual, porque se ela é uma máquina de teletransporte e você tá no ambiente, não se corta no ambiente, né? Você precisa fazer uma transição. Então tinha um tabu, assim, sobre corte seco em realidade virtual,
que a gente, é o que o Diogo falou, a gente não tinha nem peito de arriscar, ainda mais porque pensando no museu, como era uma venue super mainstream, né, super, que todo tipo de gente vai, se a gente faz uma coisa que derruba alguém fisicamente, estraga o projeto, né, assim, né. Então, não dá. A gente botou uns corrimãos, pra você ter uma ideia. Se alguém leva um susto, né? Interessante. Porque, mesmo sendo cauteloso, tinha uns momentinhos um pouco mais, digamos, nervosos, que a gente sabia que tinha gente que podia se desequilibrar, sabe? Porque mexe com o seu labirinto, né? As questões de epilepsia também, não sabe, né? O quanto pode influenciar nas pessoas. Um lance meio chegada do trem dos irmãos Lumière, que falava que a primeira vez que a pessoa viu, saía da sala porque tinha medo do trem atropelar. Então a gente estava um pouco nisso, sabe? Ao mesmo tempo testando muitas coisas de dança em 360, sabe? E em termos técnicos, Léo, como é que foi? Porque eu lembro que o Final Cut começou, ele tem essa possibilidade. Agora acho que já todos os softwares devem ter essa possibilidade. Mas acho que foi um dos pioneiros, foi o Final, pelo que eu me lembro aqui, talvez o Marcelo possa me ajudar. Mas como é que você editou? Eu acho que o Premiere lançou próximo também, se não me engano, a possibilidade de editar vídeo esférico, né, que eles chamam. Você já editou com essa possibilidade, Léo, ou não? Não, porque era um vídeo que não foi filmado, não um vídeo filmado. Era um filme de composição. Era uma construção, né? Então o que eu fazia era editava na tela mesmo, só que era uma tripa mais comprida para ter uma noção do todo, né? De toda a imagem. Tipo um planisfério, né, Joe? Tipo de um mapa mundi, assim, mais ou menos, Mais ou menos isso. E fazia alguma composição, pegava as imagens de arquivo, fazia uma composição mais ou menos para ter uma ideia do que ia, e aí mandava pro pessoal da Comp. Aí eles faziam composição e aí a gente via o corte já no óculos, mas eu não cheguei a editar no óculos em si, porque precisava dessa composição antes, né? E nessa época mesmo nem tinha ainda os softwares que faziam isso. Né? A SAC pegou a grande novidade, que era o Premiere, com que você usava o óculos como segundo monitor, que aí foi tipo puta que revolução deliciosa, assim. Nossa, então vamos falar disso. Como é que foi pra você, Sassá? Conta pra gente como é que foi quando você recebeu esse convite e você já conhecia os trabalhos. Pra você foi um grande susto? Como é que foi toda essa experiência aí? Cara, foi assim, ó. Na verdade, eu acompanhei um pouco o Lagas sempre de perto. A gente é muito amigo pessoal desde há muitos anos. Então, eu sempre participo como amiga, assim. Tipo, vem ver aqui o que você acha. Dá uma opinião. Ou ele participa Lagas, eu não sei como montar esse negócio. O que você acha? Tá ruim essa cena? Sei lá. Então, um dia ele me chamou pra ver um monstrão desses aí do Museu do Amanhã. Eu fiquei chapada, né? Eu gosto muito também de tecnologia. Sempre gostei, sempre tive facilidade com isso. Eu acho que é uma palavra boa, não sei. Era a mina do computador. Tinha o cara do computador, era a mina do computador. Eu gostava, não tinha medo de computador. E o Lagas me mostrou e eu fiquei chapada com o filme. Fiquei muito chapada. Porque enfim, acho que eu sou pisciana, lua em peixes. Tô brincando, os meninos não entenderam nada, mas faz sentido. Quando o Lagas ele faz a introdução, tipo assim, isso aqui vai ser tal e tal coisa, daí vai acontecer, é muito fácil pra mim imaginar esse rolê todo. E quando eu vi esse monstrão, eu fiquei muito chapada. Eu fiz um comentário que tinha uma locução, ia contando os passos dessa trajetória, né? Enquanto você ia sendo assoberbado por essas imagens malucas e tal. E essa locução era meio Deus, assim. E aí eu falei, cara, eu só vou te dar uma opinião. Deus não pode ser homem nesse vídeo. Uma opinião pessoal minha. Eu acho que pode ser que você tire coisas mais positivas se você fizer Deus mulher. E aí eu acabei gravando a locução. Isso que eu ia falar. O Saki fez a Loki. Total. E é engraçado que é literalmente a maior locução que eu fiz na vida, porque eu fiz deusa, sei lá. E virou uma deusa. Deus através da criação, toda a história do universo, né? Sim.
Mas fora isso, enfim, isso é uma coisa bonitinha, engraçada e tal. Eu nunca consegui ir lá no Museu do Amanhã ver esse vídeo, que louco, né? Sempre quis levar meus pais e tal, nunca rolou. Mas eu me lembro que mesmo com toda a tecnologia, com toda a preocupação dos pixels e se a pessoa ia enjoar ou não, se o horizonte conseguia mexer no labirinto das pessoas, a preocupação do Lagas sempre foi com a narrativa, sempre foi com a história, sempre foi com o roteiro tá amarrado, ou seja, a montagem, né? Então, desde esse comecinho sempre foi muito claro que era muito importante a ferramenta e os códigos da montagem para fazer essas obras todas, assim. Tudo é história, né? Tudo é contação de história. E aí, quando a gente chegou para fazer o Step to the Line, Lagas, a gente fez o Google antes ou depois? Foi antes. Antes, né? Foi antes. A gente fez um Google que foi tipo foi um vídeo que o Lagas fez, muito legal, na real. Fez para Google e foi uma experiência legal porque eu pude experimentar um pouquinho no Premiere como que era manipular essas imagens. Manipular e assistir, né? Então, assistir material bruto com o óculos é um troço muito diferente do que assistir um material bruto plano. E tem uma particularidade engraçada daí nesse trabalho, que é uma coisa também que tem muito a ver com a realidade virtual, que é a saída, né? Porque esse projeto do Google era para as Olimpíadas, e era um projeto que eles iam fazer uma ação para promover um projeto deles que chamava Além do Mapa, em que eles entravam com o Street View dentro das favelas, que até então isso não podia ser feito. E então ele era um projeto que era para ser visto no Rio, durante as Olimpíadas, em estações que as pessoas iam usar óculos de papelão, mas, majoritariamente, as pessoas iam ver em casa, na tela plana, com um vídeo 360, né? E aí, a gente tinha que fazer um ritmo que funcionasse meio para as duas coisas. Porque se a gente fosse ser tão respeitoso que nem a gente foi no museu, quando as pessoas fossem ver na tela plana só arrastando com o mouse, né? Ou com o celular, né, na frente só, ia ficar lento o filme. E, ao mesmo tempo, se fosse muito picotado, quando as pessoas fossem ver com óculos no Rio, nas ações, elas iam vomitar. Mas aí teve isso da Sá poder começar a explorar o corte mais raivosamente, tranquila, porque tinha esse álibi aí, digamos, né? Mas eu acho que também tem muito da sua exploração também na direção de posicionamento de câmera, saber onde colocar, porque tinha feito já uma primeira versão que era super quadradinha, um pessoal de fora, né? Ah, é verdade. Tinha feito que era super quadradinho, super meio certinho demais, e o pessoal do Google gongou e te chamou. Gongou. E aí comecei a ver o material do tipo, nossa, um plano, a câmera do lado da coxinha o famoso plano da coxinha. Over the coxinha. Over the coxinha. Muito bom. Sensacional. Um belo de um visual, diga-se de passagem. E é um lance que do tipo, você pensa, realidade virtual, primeira pessoa. Não, você tá aí do lado da coxinha, sabe? Incrível. Aí entra num negócio que vira uma piração e que eu acho que dá pra falar mais na frente um pouco quando a gente for falar de interativo, se der tempo, que eu acho que é muito especial, que é a questão do espaço, né? Quando você fala em realidade virtual, você não tem o quadro para redefinir o espaço, né? A câmera de cinema e a lente, você faz meio que o espaço ter a sensação que você quiser, né? Você entra num espaço pequeno, mete uma tele, você mostra o que você quer. Uma grande angular, e você vê o que você quiser. Você vai num lugar que é muito amplo e bota uma pessoa com uma tela e fica tudo achatadinho, né? Então, essa redefinição do espaço e do tempo da edição do cinema tradicional não funciona na realidade virtual. Então, esse filme que era para mostrar o Rio de um ponto de vista... Como que a gente mostra a favela de um jeito bonito? Porque a ideia dessa plataforma era mostrar os pontos interessantes no Street View. Então, a vendinha de uma senhora dentro da favela que faz coisas artesanais. Um projeto social de um grupo de dança de meninas que dançam funk. Sei lá. E esses gringos, quando vieram pra cá, eles foram naquele jeito de filmar a favela que todo mundo filma quando vai filmar uma favela. E aí bota a câmera olhando aquele canto que é bonito, só que a câmera de VR já é super angulada, então aquela parte vira uma coisa pequenininha no quadro, você nem vê direito porque tá lá no fundo. A câmera no meio de uma roda de pessoas e as pessoas dançando em volta, assim.
e ficava uma coisa extremamente xoxa e morna, né? E aí, quando a gente foi fazer a visita de locação, o Kiko Meirelles estava dirigindo o filme comigo também, né? A gente falou, puta, o que é o característico da favela sem câmera? Tudo é apertado e as pessoas se trombam, né? Então, tudo é corredorzinho. A pessoa, às vezes, pra passar no corredor, ela tem que entrar na sala da casa da outra pessoa, né? As pessoas se trombam, elas se encostam. Então a gente falou, vamos fazer o contrário. Em vez de tentar achar os lugares amplos, que é como se faz, né, um filme, e achar um quadro bonito ali, vamos para os lugares mais apertados, mostrar as pessoas apertadas ali, porque a beleza está na relação dessas pessoas e desses lugares, como eles funcionam. E aí a gente fez o contrário do que tinha sido feito, né? A gente começou a procurar os lugares mais apertados, com mais vida acontecendo ali. E aí é tipo isso, é um senhor na vendinha com uma estufa de coxinha, e aí ele tá ali, a câmera é uma das coxinhas, você é uma das coxinhas, e você olha e você vê esse cara que tem essa cara. Sensacional, cara. Sensacional. E fica olhando os apertos da galera, isso? Através da coxinha. Você sente essa sensação de espaço, de restrição de espaço, e ao mesmo tempo fica mais quente, tem uma vida ali, né? Você não tá com as coisas dispostas, uma ao redor da câmera, tipo, proporcionalmente, sim, um do lado do outro. Tem uma verdade ali, né? Mas fala aí, sabe, porque você, acho que era legal. Mas só um pontinho, esse foi o primeiro, então, job, montagem que você fez de experiências virtuais, assim? Acho que sim. Foi esse do Acho Google? que sim, também, comigo pelo menos. Acho que sim. Daí eu penso que quando... Tem várias coisas, né? Tem o tamanho da câmera que influencia isso e que com certeza eles fizeram esse filme com... Era um GoPros? Era, Laga? Não, era uma Samsung Gear, era uma câmera do tamanho de uma bola de sinuca, assim. Ah, sim. E isso foi uma sacada do Hermel, que ele falou, se a gente vai, tipo, e era uma câmera com uma qualidade de imagem bem pior do que aqueles rigs de GoPro com 6 GoPros, né, que se fazia VR na época. Ele falava, eu prefiro uma imagem pior tecnicamente, mas que eu consigo enfiar a câmera em qualquer lugar, ligar e ir embora. E não ter que fazer um setup de 12 minutos com todo mundo olhando pra câmera pra ver se tá funcionando e vamos... Olha, interessante, né, isso. Foi um desprendimento técnico dele, priorizando, né, a emoção e a história mesmo, que valeu muito a pena, né? E eu acho que também tem essa coisa dessas experiências que eu tive a oportunidade de fazer, que a gente descobre que é todo um tema isso, assim, complexo. Eu tenho certeza que eu não sou a melhor pessoa para dizer, mas que esses filmes de realidade virtual e até os de 360, eles, quase via de regra, a câmera é o espectador, né? Então você é muito diferente de uma filmagem, de uma decupagem de cinema, onde você, tipo, quer priorizar o drama, fecha o quadro, ou usa uma angular para não sei o quê, ou muda o shutter para uma sequência de fuga ou de tiroteio. Literalmente você tá botando a pessoa naquele lugar quando você coloca a câmera ali. Então... o fator empatia e o fator você se colocar nos sapatos de outra pessoa é muito relevante para esse tipo de comunicação, né, cara? De, sei lá, de conversa entre um ser humano e outro, né? Dentro desse veículo aí que é o VR como um todo. Dito isso, com essa frase imensa, que eu não achei que eu nunca fosse chegar no fim, me lembro que esse filme começava com um super... aberto de cima de um helicóptero, você literalmente sobrevoava a favela e daí você ia entrando e o plano da coxinha tava ali no meio e não só o plano da coxinha, tinha vários planos muito interessantes, o plano da bicicleta, das pessoas caminhando do seu lado e você literalmente ganhava acesso a estar na favela. Se você não tinha acesso a esse lugar, agora você literalmente podia estar ali. E para mim isso sempre foi muito transformador no sentido de como contar essa história, entendeu? E no sentido de montagem também, cara, assim, a gente como montador almeja provocar emoções, não só reações racionais e fazer a pessoa entender a história. Entendi o personagem principal. Não, eu quero que a pessoa sinta um troço no estômago. Eu quero que a pessoa tenha emoções. Eu quero que, né, sempre que possível isso acontecer. E aí a gente começou a fazer essas experiências de corte, cara. Enfim, o pensamento de você ser uma coxinha era super interessante, sabe? De você estar ali literalmente dentro do isoporzinho do tiozinho que tá vendendo coxinha, é muito legal de você fazer, sabe?
como experiência para o espectador, assim. E isso a gente acabou usando também esse tipo de soco no estômago no Step to the Line também, né? Pessoal, esse papo tava tão bom que a gente não quis tirar nenhum pedacinho dessa conversa, então a gente resolveu... Pois é. De lamentações, de lamúrias. Não é? Então, pessoal, pro episódio não ficar comprido demais, mas ao mesmo tempo a gente não tirar nada desse conteúdo que tá muito legal, a gente resolveu dividir o episódio em 2 partes. Então, na semana que vem, a gente tem a continuação aí dessa conversa sensacional sobre edição de VR. É isso aí, nada de lamentação. Na verdade, é uma boa notícia. Em vez de um episódio, a gente vai ter 2. Porque o pessoal ainda falou muita coisa bacana. O Ricardo, o Leopoldo e a Sabrina estão numa conversa muito, muito legal, que levou aí mais pelo menos 1 hora pra frente. Então vocês vão curtir pra caramba. Então se liga aí, fica antenado, segue a gente nas mídias sociais pra poder ouvir em primeira mão a hora que sair essa segunda parte, que tá muito legal. Então, Marcelão, até semana que vem, meu querido. Até semana que vem, Rafa. Valeu, galera.